É sempre bom dizer que Deus é grande, mas é muito melhor crer que Ele é grande. Amém? À medida que você vai crendo na grandeza de Deus, você vai dissipando automaticamente tudo aquilo que o diabo coloca na tua frente como limitação, como impedimento, como bloqueio, porque você sabe que diante de um Deus grande não existe resistência, não há quem possa resisti-lo, e não podemos parar de crer nisso, crer na sua grandeza, na sua presença majestosa. Não pare de crer que Deus está com você. Não deixe o inimigo tirar isso do seu coração, porque senão você vai desanimar na fé, vai parar, vai se atrofiar. Você precisa continuar crendo. Quando chegaram até Jairo, que chamou Jesus para ir à sua casa, ressuscitar, curar a sua filha que estava enferma, a Bíblia diz que no percurso de onde Jairo estava, veio a mulher do fluxo de sangue, que tocou na orla das vestes de Jesus, e Jesus deu a ela a oportunidade de testemunhar, e ela contou uma longa história de 12 anos de sofrimento. E enquanto ela contava aquela história, a Bíblia diz que Jairo chamava Jesus, tentava apressar Jesus, e a Bíblia diz que alguém chegou e disse assim: não incomodes mais o mestre, porque ele já estava tão agoniado, apressado, querendo que Jesus fosse resolver logo, que de certa forma estava, na visão daqueles que estavam ali, incomodando. E alguém disse: não incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. Enquanto ele ouviu esta mensagem, Jesus virou-se para Jairo e disse assim: não temas. No original está assim: continua crendo. Na tradução está crê somente, mas no original está continua crendo. E é isso que Jesus quer de nós. Não pare de crer no Deus providente. Não pare de crer no Deus das promessas. Não pare de crer no Deus que tem falado contigo ao longo da tua jornada, da tua caminhada. Não pare de crer, porque a voz das circunstâncias parece falar contrário ao que Jesus te disse. Que tem hora que as circunstâncias testemunham diferente. Deus diz uma coisa, mas as circunstâncias são tão terríveis que a gente pensa que o que Deus disse não vai acontecer. Mas esta noite Ele está dizendo: eu sou grande. Eu sou grande. Continue crendo, continue crendo. Não deixe o diabo esfriar a sua fé. Continue crendo. Não deixe que as vozes das circunstâncias parem você. Parem você. Eu vou falar aqui sobre a doutrina das maldições, mas eu estou lembrando aqui de um dia que eu também me vi, e isso parece que é comum na vida de todos os crentes, momentos que a gente se vê encurralado, bloqueado, sem saída, desanimado. E eu lembro que nesse dia que eu estava me vendo sem saída, foi o dia que Deus me deu a letra de um hino que diz assim: vai ter milagres. E eu lembro que nesse período eu estava orando e me veio ao coração uma mensagem de Deus e eu comecei a escrever: não pense que tudo está perdido só porque deu errado, e não desista de lutar por se sentir cansado. Não digas que chegaste ao fim, não digas que paraste aí, e não te esqueças que o Senhor, Ele está do seu lado. Não digas que não existe jeito para esta tua causa, e
Não te sintas desarmado diante da batalha. E se alguém te abandonou, ou mesmo te desprezou, te lembras que é do Senhor a última palavra. Vai haver milagres, vai haver milagres. Em nome de Jesus, tudo já contribui para acontecer milagres. Vai haver milagres, vai haver milagres. Recebe, irmão, com fé, Deus já está de pé para realizar milagres. Foi Ele quem curou 10 leprosos, foi Ele quem ressuscitou mortos, foi Ele que ao cego de nascença, com saliva e com terra, mudou sua sorte. Foi Ele quem acalmou o mar, foi Ele que o vento fez cessar. Diante do impossível, Deus chega com o incrível para te abençoar. Vai ter milagre lá na tua casa, vai ter milagre lá no teu trabalho, vai ter milagre lá na faculdade, pois o Senhor, Ele está do seu lado. Vai ter milagre diante do juiz, vai ter milagre ainda hoje aqui, vai ter milagre só para os que crerem, e quem não crê vai ter que assistir. Já tem milagre, meu irmão, já tem milagres, já tem milagre acontecendo aqui. Já tem milagre, meu irmão, já tem milagres. O nosso Deus já começou a agir. Já tem milagre, meu irmão, já tem milagres. E o teu milagre, receba agora aí. Aleluia. Deus é Deus de milagres. Quando tudo parece perdido, é o momento certo dele se revelar. Quando parece que não tem jeito nenhum, é a hora de Deus agir. Não se engane com a voz das circunstâncias. Elas não estão anunciando que é o fim, elas estão anunciando que Deus já está chegando com o milagre. Aleluia. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu estou sentindo a presença de Deus de forma especial. Ontem estivemos aqui no momento da leitura da palavra. Que coisa do céu! Quem estava aqui ontem no momento? Irmãos, eu acho que não teve um crente que não chorou ontem aqui. Foi uma presença, uma glória de Deus, só lendo a Bíblia, viu, irmão? Não teve nada além disso. Só lendo a Bíblia, Deus se fez presente ontem aqui. Caiu um pranto assim sobre todos os crentes que estavam aqui. Teve crente que não queria sair, ficou ali agarrado com a cadeira, chorando, e eu olhando assim: Jesus, como nós sentimos sede da tua presença. E hoje continua o propósito. Daqui a pouco, quando terminar aqui a doutrina, a gente continua. Estamos no propósito, vamos encerrar hoje o livro de Gênesis, 50 capítulos. Estaremos encerrando hoje. Só fica de fora quem não gosta de avivamento. Que quem gosta de avivamento, o caminho é esse: lendo a palavra. Não arrumem desculpa para não vir à presença de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa: tempo com Deus é mais importante do que tempo para Deus. Eu vou repetir: tempo com Deus é mais importante do que tempo para Deus. Às vezes a pessoa arruma muito tempo para Deus, para trabalhar, para servir, para fazer uma coisa, e com Deus, para estar com Ele ali. É mais importante tempo com Deus do que tempo para Deus. Se puder fazer os dois, glória a Deus. Vamos lá, estamos estudando Provérbios 26,
versículo 2. Coloque aí, irmão Júnior, por favor. Quero dizer aos irmãos que a igreja já tem aí uma TV nova, viu, irmãos? Está aí, da igreja. Foi comprada ontem. E vamos ver se a gente consegue, antes que chegue o telão, vamos ver se a gente consegue duas daquela bem gigante. Qual é o tamanho daquela lá? Não, a polegada dela. 70. Pronto, Deus pode usar os irmãos aqui agora para doar duas de 70. Para botar uma de um lado, outra do outro, para ficar bem bonito aqui. Deixa Deus te usar. Vamos lá, Provérbios capítulo 26, versículo 2. Coloque aí, por favor, o texto. Toda a igreja, 1, 2, 3, já. Como? Não, está muito feio, irmão. Pelo amor de Deus, o povo está assistindo a gente. 1, 2, 3, já. Como pássaro que foge. Assim a maldição sem motivo não se cumpre, não se cumpre. Então nós estamos estudando acerca da doutrina das maldições, e eu não vou entrar em detalhe acerca do que já falei, depois os irmãos assistem aí, mas estamos falando sobre maldições que funcionam, algumas maldições que realmente atingem as pessoas. E por que atingem as pessoas? Porque atingem. Então nós estamos apresentando algumas atitudes que levam o ser humano a se tornar vulnerável para as maldições. Primeira atitude que eu falei aqui foi a atitude da desobediência. Eu disse o quê? Então Deuteronômio 28:15 diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então percebam que nessa referência, Deus está dizendo que a desobediência dá acesso, gera possibilidade da pessoa ser atingida por maldições. Segundo, má semeadura. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando a pessoa semeia o que é ruim, pode colher o que é ruim. Gênesis 12, 3 diz assim: abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Então, se você abençoa, você será abençoado. Se você deseja o mal, esse mal recai sobre você. Cuidado com o que você semeia. Cuidado com o que você está semeando, com o que nós estamos semeando, porque isso vai trazer resultado mais cedo ou mais tarde. Terceiro, orgulho e soberba também atraem maldição. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito, maldito, ele está dizendo. Então aqui nós estamos vendo já a maldição como consequência do orgulho e da soberba. O orgulho está no ato de desprezar a soberania de Deus, e a soberba está no ato de pensar que já somos iguais a Deus. E tem gente que o seu ego está tão elevado que ele já se sente um Deus na terra, e isso termina atraindo maldição para a sua vida. Quarto, porque algumas pessoas são atingidas por maldições: desobediência, má semeadura, orgulhoso e soberbo, orgulho e soberba. Quarto, incompetência espiritual. Jeremias 48:10, Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua
espada no sangue, que retém a sua espada no sangue. Mas percebam de que ele está dizendo que quem faz a obra do Senhor sem a devida competência pode sofrer alguns tipos de maldições. Eu não tenho tempo para falar das maldições que pode atingir um obreiro incompetente, mas existem várias que pode atingir, além de a pessoa estar vulnerável a uma queda espiritual, ele também se torna vulnerável a outras coisas na vida espiritual, suscetíveis a outras coisas na vida espiritual. Então eu quero falar das maldições que não funcionam. Então estas são as maldições que funcionam e por que funcionam. Agora eu quero falar sobre as maldições que não funcionam. Abra a Bíblia em Isaías 54, versículo 17. Isaías 54, 17. Diz assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que procede de mim, diz o Senhor. Então preste atenção que a partir desse texto eu quero mostrar as maldições que não alcançam o crente, se é que elas realmente existem. Até porque existem maldições que são aí propagadas, preconizadas, faladas desde a década de 90, que foi divulgado no Brasil a teologia das maldições hereditárias, aonde as pessoas creem que todas as doenças procedem de uma maldição, procedem de Satanás, literalmente, exclusivamente de Satanás. São crenças erradas. É como que um crente ele não pode adoecer dentro da teoria, da crença da teologia aí que foi difundida nos anos 90, que é a crença nas maldições hereditárias, e vem também a teologia da prosperidade, acompanhando essas teorias e dizendo que um crente não pode adoecer, um crente não pode ficar desempregado, um crente não pode ficar sem dinheiro. Eu acho que eu estou dentro desse pacote todinho. Só Jesus na causa. E muitos crentes, muitas pessoas correram, fluíram para essas igrejas que começaram a pregar sobre maldições hereditárias, acreditando, e passavam por sessões que na realidade era uma cópia de uma sessão espírita dentro das igrejas, e as pessoas se submetiam àquilo, crendo naquilo. E hoje nós vamos estudar, à luz da Bíblia, o que de fato não atinge o crente. Primeiro, as maldições hereditárias, crenças que um filho herda os males de seus pais, os mitos propagados também, muitos mitos, muitas fábulas, muitas superstições, tudo que expressa maldade nesse contexto de natureza não funciona na vida do crente. Alguns crentes carregam essas crenças, mas por ignorância. Tem crente que não quer passar por debaixo de escada, não quer cruzar com um gato preto. Se subir no pé de árvore e a sandália ficar embocada, grita lá de cima: desemboca, desemboca logo! E ficam com medo. Pessoas que carregam essas crenças. Eu já atendi alguns crentes. Teve uma irmã que chegou na igreja uma vez, eu estava até no culto de doutrina, e a irmã chegou na igreja e disse assim: meu presbítero, eu servia como presbítero em Bonança, e ela disse assim: meu presbítero, eu não sei o que é que eu faço,
está uma coisa terrível lá em casa. Eu disse, por quê? Porque foram encontrados lá de lado de casa um monte de vela acesa. E a gente está desesperado. Eu disse, apague a vela, irmã. Se o problema for esse, apague a vela. Se a vela for branca, apague e guarde. Se for daquelas vermelhas, é muito feia para ficar dentro da sua casa, jogue no mato. Mas tem gente, irmãos, que acreditam em tudo, aceitam tudo, vê investida de feitiçaria em tudo e acha que tudo que se faz contra ele vai acontecer. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim, o senhor sabe que seu nome está na boca de um sapo e costuraram a boca do sapo? Literalmente. Eu disse, um irmão disse a mim que alguém fez um trabalho para o senhor. Eu disse, rapaz, quem vai sofrer é o sapo, vai morrer logo porque não vai comer, não vai se alimentar, e o meu nome na boca dele não vai engordar sapo não. O sapo eu acho que já morreu e eu estou aqui. Nada aconteceu. Mas tem gente que aquele medo, aquela instabilidade. Tinha uma moça lá em Areias que dizia, meu presbítero, meu coordenador, eu tenho medo, toda vez que eu passo na frente da casa de um feiticeiro, ele fica me encarando. Eu disse, faz o seguinte, amanhã, quando você passar que ele lhe encarar, você vai parar e falar de Jesus para ele. Você está com medo dele por quê? Você tem ou não tem Jesus na vida? Se eu tenho, pronto. Irmão, foi o santo remédio. No outro culto de doutrina, ela veio alegre com um sorriso aqui. O senhor não sabe de nada, eu falei de Jesus. Aquele homem ficou com os olhos lacrimejando. Eu disse, está vendo? Você tem muita autoridade de Deus nessa terra. Você tem a presença de Deus. Pare de maximizar o inimigo, o adversário, os instrumentos do diabo. Pare de engrandecê-lo. Maior, irmãos, são aqueles que estão conosco, como disse o servo do profeta Eliseu. Maior são os que estão conosco. Quando ele viu as carruagens de fogo do céu, ele disse isso, o Eliseu disse isso para ele. Então, parem de maximizar. Tem gente que fica com medo quando chega numa casa de um feiticeiro, de um catimbozeiro, de um macumbeiro. Medo de quê, irmãos? Ele não passa de uma pessoa que segue um segmento religioso diferente do nosso. O que você tem que fazer é falar de Jesus, porque ele não conhece Jesus. Simplesmente isso. Ele não conhece Jesus. Mas se baixar nele, se baixar, você manda sair. Você não tem o nome de Jesus com autoridade e manda sair. Simplesmente isso. Tem que nada estar hiperbolizando, engrandecendo, magnificando. Você tem um Espírito de Deus. Você tem um Espírito de Deus. E pasmem vocês, eles sabem que quem está conosco é mais poderoso. Você sabia disso? Eles sabem que quem está com a igreja é mais poderoso. E eu, quando estava preparando o livro que sobre as teorias de Allan Kardec, eu me deparei com um testemunho de um ex-espírita. E ele disse que quando estava lá, perguntou ao chefe que estava lá coordenando o trabalho, perguntou, por que a gente não invoca aqui o espírito dos crentes? Ele, inocente, recém-chegado, aí ele perguntou, por que a gente não invoca aqui? Não pede para descer aqui, no nosso centro, o espírito dos crentes? Aí a pessoa que estava lá liderando disse, não, a gente não pode, se ele descer aqui, ele vai destruir os nossos espíritos. Aí ele disse, e o que é que eu estou fazendo aqui? Servindo a um monte de espírito fraco. Você crente, porque o de lá é forte. E foi assim que ele aceitou Jesus. Foi assim que ele aceitou Jesus. Então, eles sabem que Deus está conosco. Eles sabem, irmãos, eles sabem. Satanás também sabe que Deus está conosco. Quando for expulsar os demônios, o demônio, ouvindo aqueles filhos de Cefas dizerem, nós te expelimos em nome de Jesus, que Paulo prega, queria terceirizar. Aí o demônio disse a eles, nós sabemos quem é Jesus e sabemos quem é Paulo. Ou vocês pensam que os demônios não sabem quem é crente de verdade, irmãos?
Os demônios sabem quem é crente de verdade. Sobre você está a presença da luz de Jesus na sua vida. E eles sabem disso. Agora, crente de verdade. Então, o que é que não pega no crente? E por que não pega? Já está aí a promessa. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Creia nisso, viu, irmãos? Não é alguma ferramenta, é toda, não prosperará. Vou mostrar as razões porque as obras de Satanás não prosperam na vida de um crente de verdade. Primeiro, por causa da experiência do novo nascimento. Abra a Bíblia, veja o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, capítulo de número 5. Versículo de número 12. Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Em diante, né? Romanos 5 e 12 em diante, nós temos a primeira razão porque as obras do diabo não funcionam na vida do crente. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos, a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais o que recebemos, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? A saber quem? Jesus. Portanto, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reine pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Se havia alguma maldição que poderia nos alcançar, essa maldição poderia, por causa do pecado original, mas através de Cristo, toda maldição perdeu a sua força. Aqueles que se convertem a Cristo, eu não estou dizendo aquele que se convence, eu estou falando daquele que se converte a Cristo. Aqueles que entregam a sua vida a Jesus, de verdade, estão protegidos por Deus de toda maldição que venha atingir a sua vida espiritual. Em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em nova criatura, as coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Em Cristo tudo é novo.
Ah, mas meu pai viveu uma vida errada, minha mãe. Não tem problema nenhum. Em Cristo tudo se fez novo. Deus nos deu o poder de romper com qualquer história. Deus deu ao homem o poder de romper com qualquer história. Se chama livre escolha. Seu pai pode ter sido o pior marginal na cidade de Escada. Você pode ser um grande pregador nesta cidade. Porque assim como um filho de um pastor pode se tornar um bandido, o filho de um bandido pode se tornar um pastor. Porque o que define não é a herança paterna, é a decisão individual de cada um deles. Ninguém vai para o céu porque é filho de crente, vai porque decidiu seguir e servir o Deus de seus pais. Então essa decisão é uma decisão séria, que muda radicalmente nosso passado, estabelece segurança para o nosso presente e para o nosso futuro. Nosso futuro passa a estar nos desígnios de Deus. Em Efésios capítulo 1, veja o que diz, versículo 3. O que é que a gente alcança através de Cristo? Efésios capítulo 1 e 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que fez o quê? Que fez o quê? Que nos abençoou com todas. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você é abençoado por Deus. Diga mesmo, abra sua boca para declarar isso. Você é abençoado por Deus. O marido pode ser a mulher também. Você é abençoado por Deus. Você é abençoado por Deus. Seja um canal de Deus para reconhecer isso. Que às vezes você ouve tanta palavra de maldição. Você é uma desgraça nessa casa, você é uma vergonha. Então hoje, se você está em Cristo, Jesus mandou dizer: você é um abençoado por Deus. Você não é nada daquilo que disseram de você. Você não é nada daquilo que falaram acerca de você. Você não é nada disso, do que você pensa acerca de você. Porque alguém internalizou palavras negativas. É mentira. Você está em Cristo. Você está debaixo da bênção de Deus. E não é de uma bênção, é de todas as bênçãos. De todas as bênçãos. Nós somos abençoados, irmãos. Literalmente abençoados. E se você não toma posse dessa vitória ou dessa palavra, você não vai viver essa realidade. Você tem que tomar posse dessa palavra, porque é a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem está em Cristo está coberto de bênção, está cheio das bênçãos de Deus. Ah, o Senhor está dizendo que eu estou cheio das bênçãos de Deus, mas não estou vendo nada. Não é para tu ver, é para tu viver. E você só tem acesso àquilo que você crê. Se você não crê, você vai ficar assim, procurando o tempo todinho. E não é para você procurar, é para a bênção te alcançar. A palavra lá em Deuteronômio é: e essas bênçãos te acompanharão e te alcançarão. O problema é que tem crente que está procurando bênção. Você não tem que procurar bênção, você tem que obedecer a palavra e crer na palavra, e as bênçãos chegarão na sua casa. As bênçãos chegarão na sua vida. Irmãos, eu estou ministrando isso aqui agora, e eu estou sentindo de Deus de dizer a alguém: se prepare para receber uma coisa grande na sua casa. Uma grande bênção de Deus vai bater na porta da tua casa por esses dias.
Eu não sei que nessa minha metáfora de bater na porta é literalmente a porta, é um telefonema, mas eu estou dizendo, está chegando uma grande bênção de Deus para alguém que está aqui nesta noite e para alguém que está me assistindo esta noite. Está chegando uma grande bênção de Deus para a sua vida. Já foi deliberada pelo Senhor. Creia nisso, viu, irmão? Isso aqui é uma ministração do céu. Não planejei dizer isso aqui, não. É Deus que está mandando dizer para alguém: já está chegando uma grande bênção na tua casa. Eu não sei se é a salvação do teu marido, não sei se é uma porta de emprego, eu não sei se é uma causa na justiça, eu não sei se é uma cura, um milagre. Eu só sei que Deus está mandando dizer a alguém que uma grande bênção já foi deliberada do céu e está chegando na tua casa, e você se prepare para receber esta bênção. Você vai lembrar dessa noite. Mas voltando aqui, a experiência do novo nascimento é uma experiência completa. Ela nos dá acesso não somente à bênção do perdão, mas ela nos dá acesso a todas as bênçãos dos céus. Todo tipo de maldição se rompe aqui quando você aceita Jesus. Toda a maldição, toda a praga, tudo aquilo que disseram cai por terra ali. A partir da sua decisão em Cristo, as maldições caem por terra. Seja ela maldição que você carrega de palavras de alguém, vai cair por terra a partir do momento que você decidir confiar em Deus e entregar a Deus sua vida. Não funcionou as maldições de Golias sobre Davi. Quando Davi entrou em campo de batalha, Golias disse: eu te amaldiçoo por todos os deuses. Isso é normal. O diabo gosta de abrir a boca para amaldiçoar o crente, para o crente ficar desestabilizado. Eu te amaldiçoo por todos os deuses, e ainda hoje darei a tua carne às aves do céu. Ele estava dizendo: tu vai morrer desonrado, nem sepultamento vai ter, você vai ser desonrado. Davi entrou ali com tanta convicção de Deus, que palavra nenhuma de maldição atingiu a autoestima dele, colocou ele para baixo. Porque também tem crente que é muito sensível. Deus fala, ele está nem aí. O diabo só dá uma palavra, ele já está desmaiando. Parece que crê mais no Satanás do que em Jesus. Que às vezes Deus fala tantas promessas, tantas coisas, e aquele crente não guarda. Mas basta alguém jogar uma praga para o lado dele, que ele já fica desmoronando, querendo desanimar, não vou mais para o culto. Querido, para de credibilizar as maldições de Golias. Acredita no Deus que já tem te dado vitória sobre o leão, sobre o urso. Lembra do Deus que já tem te dado experiência na terra. Mas tem gente que fica credibilizando Satanás, acreditando nele, confiando, igual Elias. Elias passou por isso. Tanta coisa que Deus fez, sustentou ele lá em Querite, sustentou ele lá em Sarepta, deu a ele aquela vitória sobre os profetas de Azera e de Baal, fez chover uma abundante chuva, desceu fogo do céu. Bastou Jezabel dizer: diga a Elias que eu mato ele amanhã. Nessa hora Elias já ficou cabisbaixo, depressivo. Tem hora que tem crente, irmãos, que ele credibiliza tanto a voz do diabo, que esquece do que Deus já fez com ele. Mas Deus está dizendo essa noite: lembra do que eu já fiz contigo, através de ti e por ti. Não acredite no que o diabo fala, acredite no que Deus tem te falado. Acredite nisso. Eu acho interessante, quando eu lembro das experiências da minha mãe. Mamãe passou mais de 30 anos doente com a doença incurável, da qual ela morreu por causa dessa doença. Mas eu digo a vocês, se os outros meus irmãos viram, eu não vi. Eu nunca vi mamãe se lastimando, depressiva, por causa da doença. Eu nunca vi. Se ela fez isso diante de Deus, foi entre ela e Deus. Mas eu nunca vi ela questionando Deus.
Nunca vi ela reclamando, não. Eu particularmente nunca vi. Mamãe vivia brincando, gostava de brincar, mas reclamar, eu nunca vi ela dizendo assim: o pastor passa aqui e não me visita. Nunca vi, irmão. Nunca vi ela reclamando de visita, ela reclamando de... Não. Eu sempre vi ela lá na cadeirinha de balanço, cantando, orando. Quando chegava um irmão, ela dava uma palavra de Deus. Nunca foi batizada com o Espírito Santo. Buscou, não recebeu. Mas eu nunca vi ela triste porque não foi batizada. Uma vez eu perguntei a ela: por que a senhora não vai lá para frente? Ela disse: não, minha doença não permite não. Quando eu começar a dar glória, que der 2 cuspidas lá na frente, vai ser muito feio para mim. Aí vou cuspir sangue. Aí eu disse: não, então fique aí mesmo. Se Jesus quiser ele batiza assim. E eu nunca vi ela triste com isso. Nunca vi ela cabisbaixa por causa disso. Doente. Às vezes pegava a cadeirinha dela, colocava fora de casa, porque a igreja tinha aquela corneta na frente lá, e ela ficava ali assistindo. Não existia TV para assistir logo no início. Depois foi que vieram a existir essas coisas. Mas ela ficava ouvindo os hinos, ali cultuando. Às vezes quando eu chegava, ela dizia: hoje tu pregou, foi bonito, não foi, menino? E eu: foi uma benção. A senhora viu? Ela disse: eu ouvi daqui, foi uma benção. E ela ficava ali na frente. Antes de morrer, ela foi morar comigo lá em Prazeres. Ligou querendo, eu estava em viagem: eu quero ir para a sua casa, porque eu quero terminar minha vida com vocês aí. Que ela gostava muito de Simone. Eu fui lá, fiz a mudança dela, tirei ela da casa dela, levei para minha casa, preparei um quarto e atendi ela nos últimos dias da vida dela. E eu lembro que um dia eu cheguei bem cansado. Eu tinha terminado de preparar um púlpito lá em Jardim Piedade 4, e esse púlpito estava sendo feito em cima de uma fossa, eu não sabia. Quando eu bati para tentar socar, quebrei uma tampa, mas foi tanta coisa para cima de mim. Sobre mim, sobre o presbítero. E aquele presbítero era um presbítero bem engraçado. Está vendo onde Deus colocou a gente? Colocou a gente no meio dessas coisas aqui. E disse lá o nome. Disse: irmão, na obra de Deus a gente passa por isso. Aí eu fui para casa, já era quase 11 e pouca da noite, 23 e pouco. Aí eu cansado, fedendo. Aí quando fui entrando, ela estava me esperando. Aí quando eu fui entrando, ela disse assim: sente aí. Sente-se aí. Eu estou sujo, eu vou tomar um banho, eu tomo um banho. Não, sente-se aí. Eu disse: mas mãe, eu tenho que tomar um banho, veja como é que eu estou. Não, sente aí, vai ser rapidinho. Aí eu me sentei numa cadeira assim ao lado dela. Ela disse: você sabia que meu tempo de ir embora chegou? Eu disse: meu Deus, a senhora disse direto, já enterrou um bocado de crente. Tanto crente que a senhora disse: eu vou morrer. Os crentes morreu tudo na sua frente. Ela disse: mas agora é verdade, porque chegou o tempo de eu partir. E eu quero lhe dizer o que Deus me disse acerca de você e da sua casa. E começou a me contar algumas histórias. Daquelas histórias que ela me contou, 2 eu posso compartilhar com vocês. Ela disse: este ano eu não vou ver, porque eu já vou ter, o Senhor já vai ter me guardado. Mas este ano você vai ser evangelista. Deus me mostrou você sendo consagrado. E esse ano Deus vai lhe dar um carro, porque você está precisando de um carro. E eu falei com Deus, e Deus disse que vai lhe dar esse ano um carro, porque você precisa fazer a obra. E falou outras coisas que eu não posso contar aqui. Aí, naquele mesmo mês, minha mãe faleceu. Naquele mesmo mês ela faleceu. Naquele mesmo ano eu fui consagrado evangelista. Naquele mesmo ano eu comprei um carro. Eu fico pensando, como é essa intimidade de Deus contar? Sabe o que é isso? É crente com saúde, crente debaixo da bênção. Não deixa que os problemas que lhe cercam atrofiem o seu canal espiritual. Não deixe que as lutas aqui interfiram na linha que desce do céu. Você pode estar cheio de problema aqui, mas se esse fio aqui, se esse canal no aspecto vertical estiver desobstruído, você vai ver quantas bênçãos vão surgir
sobre a sua vida, se você manter a linha espiritual. Você não pode deixar que nada interfira a sua comunhão com Deus. Porque as maldições não alcançam o crente? Primeiro, por causa do sacrifício expiatório de Cristo, do novo nascimento. Segundo, por causa das finalidades dos propósitos de Deus. Em Jeremias 29:11, veja o que diz a Bíblia. Jeremias 29:11. Eu estou falando para crente, viu? Quem não é crente não recebe essa palavra não. 29:11. 1, 2, 3, já. Em outra versão desse, o fim que desejais. Quem está falando é o Senhor. Ele está dizendo, eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vós. O pensamento que Deus tem acerca da gente é pensamento de bênção. Deus não pensa nada que não seja bênção para o seu povo. Pensamento de paz e não de mal. Porque tem gente que, meu Deus, o que é que vem aí? Meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Deus está dizendo, se for em relação ao que eu penso, só vem bênção. Eu só tenho pensamento de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de bênção. Os planos de Deus, ainda que os processos ou o processo para o cumprimento de um plano seja dolorido ou doloroso, mas esse processo é uma bênção. Ele vai gerar maturidade, crescimento, aperfeiçoamento na vida do crente. É uma bênção. Então Deus só pensa o que é bom. Malaquias 3:6, como é que diz? Por isso, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. O que é que Deus está dizendo? Eu sou imutável. Se os pensamentos dele é de bênção, então os pensamentos de Deus é imutável. O tempo não altera o que Deus pensa acerca de você. Na vida do crente fiel, não importa, ou ninguém, com exceção de você, eu vou repetir, ninguém, com exceção de você, pode convencer a Deus a mudar os resultados de sua vontade em sua vida. Ninguém. Somente você. Se você parar de crer, se você parar de obedecer, aí os resultados serão diferentes. Mas se você continuar crendo, permanecer crendo, pode ficar certo, ninguém, e a expressão ninguém é excludente mesmo, ninguém, absolutamente ninguém pode convencer Deus a alterar os planos, os pensamentos dele na sua vida além de você. Ah, mas tem fulano que não gosta de mim, tem aquele líder que não gosta de mim. Líder nenhum. Se você está bem com Deus, pode se levantar. Quem se levantar invejoso, ciumento, praguejoso, pode ser quem for, ninguém consegue mudar o pensamento de Deus acerca de você. E nós estudamos aqui ontem, lemos aqui ontem sobre José. Quantas coisas os irmãos de José não fizeram com inveja? Rasgaram a túnica. Rasgaram ou não rasgaram? Jogaram ele na cisterna, sim ou não? Venderam ele, sim ou não? Perseguiram ele por causa do sonho, sim ou não? Eles disseram, vamos matá-lo, que eu quero ver o que há de ser dos seus sonhos.
perseguiram José, jogaram na cisterna, venderam, esqueceram, eles mesmos inventaram uma mentira. A mentira foi tão bem elaborada que até eles creram na mentira dele. Lá na frente, quando ele chega no Egito, eles dizem assim: já tem um que não existe mais, já morreu. Eles inventaram tanto a mentira que José tinha morrido dilacerado por uma fera, sido dilacerado por uma fera, que até eles acreditaram na mentira dele. E eles conversando com José, quando José disse: ainda vive o vosso pai? Quantos irmãos sois? Eles disseram: somos 12. Um está com o nosso pai e o outro já nem existe mais. Aí José disse: vocês podem voltar para o vosso pai, mas só voltem aqui quando trouxer o que está com vossos pais, para comprovar que o que vocês dizem é verdade. Eu só atenderei vocês quando vocês trouxerem o que está em casa. E foi tanta coisa que eles passaram. Depois de alguns meses, comeram tudo, se alimentaram de tudo que levaram do Egito. Jacó disse: olha, a gente não vai morrer de fome, vai lá. E Judá disse: eu só vou se o senhor liberar Benjamim. E quando levaram Benjamim, que José viu Benjamim, chamou o chefe da casa e disse: coloquem eles em ordem de suas idades. O primogênito coloque em tal lugar e o último vai ser Benjamim, e espere que daqui a pouco eu chego lá para almoçar. E eles ficaram espantados, porque quando chegaram na casa de José, eles foram colocados nas cadeiras de acordo com a idade de cada um. E eles disseram: esse homem adivinha mesmo, esse homem é terrível. E não sabiam o que estava acontecendo. E na hora que eles estavam lá, que José serve ele do bom e do melhor, liberam eles, depois acha-se a taça de José lá no saco lá de Benjamim, volta para o inquirição. José começa a julgá-lo, e na hora que começa a julgar, Judá toma a frente, vai intermediar a situação, conta a narrativa. Aquela narrativa mexe com o coração de José. Ele sai, vai chorar, depois volta e ele diz assim: eu sou José. Como está o nosso pai? E eles ficaram emudecidos, porque eles viram que tudo que eles fizeram para atrapalhar só fez mesmo empurrar José para frente. Eu acho que você não entendeu. Tudo que fizeram para atrapalhar só fez mesmo empurrar José para frente. Tudo que estão fazendo para tentar bloquear o que Deus tem contigo vai te levar para frente, vai te projetar, vai te levar para o lugar onde Deus quer. Tudo que estão planejando, ninguém consegue parar um projeto de Deus na vida de uma pessoa. Então não tenha medo das maldições, da ira das pessoas, das invejas das pessoas. Não, você não vai perder se você continuar fiel. Deus não muda. Deus não muda. Deus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você já parou para pensar nisso? Deus não muda. Um dia desse eu estava orando e eu estava lembrando quando bem jovenzinho, 17 anos, quando eu comecei a desenvolver minha vida de oração. Eu comecei a buscar a Deus mesmo, eu tinha 17 anos. E eu estava orando com 17 anos, e com aquela sede de Deus, aquela vontade de ver mesmo as coisas de Deus acontecerem. E eu orando, eu tinha terminado de ler parte daquele livro Heróis da Fé, que fala sobre John Wesley, que fala sobre Martinho Lutero e outros homens reformadores, pregadores da Idade Média, que desenvolveram uma vida puritana de oração, de santidade. E aquele livro influencia a gente a orar, a buscar a Deus. Quem já leu o livro Herói da Fé aqui? Olha aí, quantos crentes. Aquele livro estimula a gente para orar. E eu comecei a orar. E quando jovem, eu orava. Eu dobrava o joelho de manhã, me levantava à tarde. Às vezes, para sacrificar, que eu era um pensamento jovem, para sacrificar o meu corpo em oração. Eu puxava a calça assim, e orava com o joelho no chão, que eu queria calejar o meu joelho.
E passava 8 horas orando, ininterrupta, orando de joelho. Quando eu terminava, eu puxava umas pedras, saía sangue do meu joelho, e eu me sentia um herói por causa daquele sacrifício ali. E eu orava, e querendo. E eu lembro que um dia eu disse para Deus assim: investe em mim, eu não vou te decepcionar. Investe em mim. Eu queria entender a Bíblia, eu queria compreender a palavra, eu tinha sede de pregar a palavra, mas eu não tinha conhecimento bíblico nenhum. Eu lia a Bíblia e não entrava as coisas na minha cabeça, eu não guardava. Aí eu fui orar e disse: investe em mim, eu não vou te decepcionar. Investe na minha vida, eu não vou te decepcionar. Os anos se passaram, e eu lembro que daquele momento que eu estava em oração, já casado, eu orando, já com aquela ânsia de pregar a palavra no Brasil, nos lugares. Aí eu lembro que eu, com aquele desejo, porque é um desejo humano, eu queria pregar no Brasil todo, eu queria pregar em tudo que era cruzada, aquele desejo de pregar, de ser conhecido no Brasil. Hoje eu não tenho mais esse desejo, mas quando eu era jovem eu tinha esses desejos de querer ser conhecido no Brasil, por causa da fama dos pregadores, Napoleão, Gilmar Santos, Gesiel Gomes, esses homens que pregavam naquela época, e aquilo me influenciava. Aí eu lembro que um dia eu estava orando, buscando a Deus, mais uma vez, querendo me tornar conhecido no Brasil, e Deus me disse uma coisa. Deus disse: basta tu ser fiel a mim, e eu nunca vou te decepcionar. E eu estava em oração quando Deus disse isso: basta tu ser fiel a mim, e eu nunca vou te decepcionar. Nesse mesmo dia que eu orei, eu tive um sonho, e o sonho que eu tive foi eu participando, chegando numa cruzada. O pastor Elci estava em cima de um trio elétrico. No sonho, ele estava em cima do trio, e eu queria chegar lá, naquele trio, e eu queria chegar a todo custo, eu queria subir, eu queria estar lá em cima, para ver a multidão. Eu estava no meio da multidão, e quando eu fui fazendo um esforço para subir, uma rede elétrica caiu, mas não bateu no chão, ela ficou baixinha assim, bem baixinha, e eu disse: como é que eu vou chegar ali? Eu vou morrer eletrocutado. E eu fiquei querendo subir, mas com medo de ir, querendo chegar, mas não tinha coragem por causa da rede elétrica. Aí eu vi quando o pastor Elci falou lá de cima: Elmi, para chegar aqui, tem que vir abaixado. Eu disse: o que? Ele disse: para chegar aqui, tem que andar abaixado. Deus é muito grande, irmãos. Se você quiser chegar onde Deus quer lhe levar, você tem que andar abaixado. Se você andar empinado, você vai morrer eletrocutado. Você tem que se abaixar para poder chegar aonde Deus quer. Vá se abaixando. Deixa quem quiser pisar, deixa quem quiser humilhar, deixa quem quiser te colocar para trás. Deus está dizendo: os pensamentos que eu tenho acerca de ti é pensamento de paz e não de mal. Ninguém vai conseguir remover os pensamentos de Deus, aquilo que Ele pensou ao teu respeito. Agora você tem que andar abaixado, sem orgulho, quebrantado, humilhado, na presença de Deus. É o que vai te fazer crescer. E foi assim que eu comecei a andar, sentar perto dos irmãos e pedir a ele: me ensine, me explique esse texto aqui, me diga o que significa isso aqui, como é que eu faço para compreender esse texto, como é que eu faço para entender isso aqui. E eu fui aprendendo, vindo para a escola dominical, prestando atenção, olhando para o que está ali sendo explicado. Não perdia tempo, não me distraía, eu ficava focado naquilo que estava sendo me ensinado. E o que eu quero dizer é que depois de um tempo, agora há pouco, não faz muito tempo, eu estava orando
Eu não sei se vocês se parece comigo quando está orando, mas às vezes eu estou orando, eu vivo o momento que estou orando ali. Eu vivo aquele momento com Deus, eu vivo mesmo o momento que eu estou com Deus ali. E eu estava orando, eu estava numa linha de oração tão boa, que naquela hora eu disse assim: Senhor, Tu estás lembrado quando eu te disse lá atrás que eu não iria te decepcionar? E é claro que a gente nunca decepciona a Deus, que Deus já conhece o fim de todas as coisas, mas era a minha linguagem humana com Ele. Tu estás lembrado que eu te disse que não iria te decepcionar, que eu não iria abrir mão do que Tu me desse para honrar o Teu nome. Irmãos, foi um negócio tão gostoso quando eu disse isso, que eu senti como que Deus dizendo assim, como um pai diz para um filho: eu estou orgulhoso de você. Será que Deus pode dizer isso de você nesta terra? Será que algum dia Deus vai chegar para você e dizer: eu estou orgulhoso por ter investido na sua vida? Eu estou fazendo uma linguagem humana, irmãos, entenda, pelo amor de Deus, para não espiritualizar tudo. Mas já pensou Deus te dar um abraço assim: você correspondeu às minhas expectativas? Porque Deus tem expectativa em você. Deus tem expectativa em você. Deus, quando te criou, Ele te criou tendo uma expectativa. Essa aqui vai fazer isso para mim, esse aqui vai fazer isso para mim. E Deus está dizendo nesta noite: os meus pensamentos continuam o mesmo, e os teus? Os meus pensamentos para ti são os mesmos. Eu não desisti de você, mas você continua o mesmo para mim? Irmãos, Deus está falando com alguém aqui tão poderosamente, irmão. Fique em pé para a gente concluir. Preparou o hino, Fábio? Pode vir. Os pensamentos de Deus para nós é o mesmo, Ele não muda. Mas será que a gente continua o mesmo para com Ele? Ei, não se distraia, eu não terminei ainda. Você continua aquele mesmo crente de quando começou, buscando, orando, fazendo promessa. Porque tem crente que diz a Deus assim: se tu ver que eu vou me desviar, me mata, Deus. Tem crente que às vezes está num alinhamento tão grande com Deus, numa comunhão tão profunda, que ele chega a dizer assim: Senhor, se algum dia tu ver que eu vou me desviar, me mata antes. E Deus está perguntando: eu continuo mesmo, mas tu continua? Com a mesma alegria, o mesmo desejo, com o mesmo propósito, com o mesmo prazer em me servir, com a mesma dedicação como antes? Como está a nossa vida? Eu quero concluir assim, para a gente refletir, que às vezes a gente esquece que quem mudou não foi Deus, fui eu. O irmão chegou para Deus e disse assim: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Eliseu? A gente não vê o Jordão se abrir, a gente não vê mais fogo cair do céu. E ele gritou para Deus: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Eliseu? Aí ele disse que Deus bradou e disse: onde estão os Elias? Onde estão os Eliseus desta época para eu usar? Deus estava dizendo: não sou eu que mudei, são vocês que estão mudando. Eu continuo mesmo. O pensamento que eu tenho acerca de vocês é o mesmo pensamento de antes.